Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, aqui Jader Bernardes. A paz do Senhor, povo de Deus, aqui Fernanda Corsan, tudo bem? Nós estamos aqui, irmãos, iniciando um projeto extraordinário. Gente, nós queremos estar falando com você, que é membro da Central, né? Porque às vezes tantas coisas extraordinárias acontecem aqui. E às vezes a questão de você fazer parte de uma congregação, servir o Senhor numa das nossas congregações, ou até mesmo na sede, mas na correria do dia a dia, e a gente não consegue se aproximar, conhecer um pouco mais a intimidade, algumas coisas, digamos assim, de bastidores. Então eu creio que este lugar aqui, esse podcast vai ser um local para você conhecer um pouco mais aquelas pessoas que Deus usa para ministrar as nossas vidas, mas também receber uma palavra de Deus, uma palavra de direcionamento, né, de sabedoria, né, uma reflexão que com certeza trará riquezas para a sua vida. E nós estaremos aqui com vários episódios, trazendo várias pessoas extraordinárias, com histórias bacanas, que com certeza vão impactar a sua vida. Então eu já quero pedir desde já, se inscreva no canal, dá um like, compartilha com todo mundo, meus queridos, porque a gente não quer ficar limitado à família Central, a gente quer que isso se expanda, porque eu penso que nós temos coisas tão boas aqui, pessoas tão extraordinárias, que isso precisa ser compartilhado, isso precisa romper as nossas fronteiras da nossa igreja, né, do nosso campo, e alcançar pessoas que carecem de ouvir a voz do Senhor. Certo, Fernanda? Certo, muito feliz de participar desse momento tão abençoador para as nossas vidas, né? Pessoas que vêm abençoando as nossas vidas em off, e agora a gente vai poder compartilhar com as pessoas, né, as bênçãos que temos recebido. Exato. Tantos dias. E hoje, nada mais, nada menos. Olha aí. Nós temos o nosso convidado, um convidado de honra, pastor Elias Moreira, o nosso presidente. Pastor Elias, uma satisfação. Uma satisfação ter o senhor aqui nesse projeto, né? Nesse início. Eu creio que Deus tem coisas extraordinárias para fazer aqui. Eu estou usando muito extraordinário, né? É bom que é extraordinário mesmo. É isso mesmo que está pulsando no meu coração, coisas extraordinárias. Eu queria começar, pastor, perguntando ao senhor, quem é o pastor Elias? Primeiro eu quero parabenizar vocês pela iniciativa. É claro que quando nasceu isso no coração de vocês, você me consultou, né? Nós entendemos que isso aí estará contribuindo, né, para o avanço do Evangelho, e o momento é esse, exige isso. E essa pergunta, já que você me fez aí, eu sou suspeito para responder, né? Quem é o pastor Elias? Eu vou começar dizendo que eu sou um cara legal. Embora exista pessoas que digam, o pastor Elias é uma pessoa difícil e tal, eu acho que isso aí é um remanescente do tempo que eu tinha bigode, né? Essa estava mais para lá, hein, Jader? A do bigode. Mas não existe dificuldade, graças a Deus, vocês que, digo assim, estão mais perto, porque está sempre encontrando reuniões e conversas, sabe que não existe dificuldade comigo, qualquer hora, no gabinete, no pátio, qualquer lugar, nós estamos sempre acessíveis, embora há pessoas que digam, pastor, eu tinha vontade de falar com o senhor, mas eu tinha receio, né? Não tem nada disso. Então, eu sou um cara normal, como todos vocês, e nós estamos aqui para somar, e se depender de mim, esse projeto vai dar muito certo. Amém, pastor. Pastor, como é que foi assim o processo do ministério, a consagração do senhor pastor, o processo todo? Isso foi desde quando o senhor já era bem jovem, bem novo, ou foi algo que foi brotando no coração? Como é que foi isso aí? Fernanda, veja bem, eu penso, não fique triste comigo, mas eu acho que eu sou tipo Jeremias, assim, né? Eu acho que a minha chamada desde o ventre da minha mãe. Eu já compartilhei aqui algumas vezes que minha mãe se converteu, meu pai, minha família, e eu me batizei, quer dizer, eu me batizei, minha mãe se batizou, eu estava no ventre dela. Então eu creio que meu chamado é coisa de Deus, né? Você vai dizer, pastor, o senhor perseguiu isso aí? Aconteceu de forma natural, e eu vejo assim, eu acho que o chamado ele se apresenta, ele se torna real, né, à medida que você se envolve na obra. Eu vou usar um termo aqui que vocês conhecem, né? Eu sempre fui rato de igreja. Sempre gostei de estar na igreja, de estar com os irmãos, de estar em oração,
de estar buscando o Senhor. Então eu creio que a minha chamada desde o ventre, porém mais tarde, né, eu tive lideranças que reconheceram o meu chamado e como é importante a questão, né, da carteirinha, né? Então bem mais tarde recebi minhas carteirinhas. Foi mais ou menos com quantos anos o senhor tinha? Não, eu fui ordenado a ministro em 91, né? Eu sou de 54, eu estava aí o quê, com 37 anos, né? Não é isso? 54 com 37 anos, evangelista, depois a coisa foi fluindo e Deus foi confirmando. E hoje nós estamos aqui, né, como pastor da Central, até o momento que Deus determinar, e conta com a gente aí. E foi assim que aconteceu, foi envolvimento natural na obra de Deus. Mas como uma consequência, né? Das escolhas da vida, né? Exatamente. E aí as coisas vão fluindo, vão se encaixando. E falando exatamente nessa questão ministerial, é uma trajetória, né? É uma carreira proposta, como Paulo fala, né? A gente vai percorrendo isso, então não é uma corrida de curta distância, é mais ou menos uma maratona, né? Com certeza. E nesse caminho, pastor, assim, uma coisa marcante que o senhor poderia compartilhar conosco, uma coisa que marcou seu ministério, obviamente, coisas boas marcam a gente melhor, que a gente tem boas lembranças, né? O senhor poderia compartilhar alguma coisa marcante? Coisas ruins nós não vamos falar aqui, né? Porque nós estamos aqui para falar de coisas boas. Rapaz, olha, teve tanta coisa boa no meu ministério, hoje tem, já teve. Eu vou falar aqui o tempo que eu fui radialista, né? Eu fui mais de 10 anos, eu fiz um programa Poder Pentecostal, né? Fernanda era bem pequenininha nessa época, né? E a gente semanalmente nós tínhamos programa no rádio, e uma coisa boa que o alcance, né? Outros tempos, né? Hoje é internet, é podcast, é essa coisa toda aí, mas no meu tempo era rádio. E por incrível que pareça, era rádio AM, né? E quando tinha alcance maior, né? Alcance muito maior, né? A FM é mais na cidade e a AM no interior. Quando eu chegava no interior, eu era personalidade, né? Aí eu chegava numa determinada congregação lá, bem no interior. Chegava lá, tava aquele povão lá esperando para conhecer o pastor Eri. Se decepcionava, né? E o senhor tinha algum jargão, alguma coisa, alguma fala que era característica do senhor? No rádio, assim. No rádio, no ar, programa Poder Pentecostal, e aí tocava o hino, poder. E a coisa fluía, e até hoje eu encontro pessoas da minha época, pessoas, né, contemporâneos meus, que dizem, pastor, que coisa boa, né, aquele tempo. E já aproveitando aqui coisas que marcaram, também a tal da Unijade, né, que é uma saudade de muita gente, era a União Interregional de Juventude da Assembleia de Deus, Norte e Noroeste Lagos. Foi um tempo maravilhoso, a gente viajava, estava junto, mas como a vida é formada de períodos, né? De etapas, não é isso? Então, passou aquele tempo, fica as lembranças, mas não fica saudosismo, não fica, tempo bom era aquele. Para mim, Fernanda e Jade, o tempo bom é o tempo de hoje, é agora. É sempre o momento que nós estamos vivendo. É o melhor tempo que nós temos. Porque senão a gente fica preso no passado e fica sofrendo. Então vamos viver daqui para frente, que é melhor. Nem dá para ver o futuro também, porque a gente sofre de ansiedade, né, pastor? É verdade. Tem que ser aqui. Pastor, falando assim que o senhor falou que o senhor era igual Jeremias, né? Que o senhor falou. Mas na Bíblia, são infinitos personagens bíblicos, né? Que nos inspiram e tal. Mas para o senhor falou muito sobre o apóstolo Paulo. Mas quem, né, na Bíblia, assim, que o senhor se inspira, que a história, que aquilo mexe com o senhor até hoje, assim, lendo, o senhor sempre se inspira nisso? Veja bem, Fernando, você citou o personagem aí, que é um dos personagens, eu acho que todos nós que amamos a palavra e ministramos, a gente tem ele como referência, que é o apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que ele era amoroso, ao mesmo tempo ele, às vezes, né, se é que nós podemos usar esse termo, ele tinha os limites dele. E muitas vezes ele dizia, olha, quem está falando aqui sou eu, não é o Espírito Santo. E aí ele soltava o verbo, né? Então o apóstolo Paulo é uma figura que se parece muito com a gente, né? Nos seus momentos. E personagens estão muitos, mas eu deixaria nessa edição aqui o apóstolo Paulo, né? O apóstolo dos gentios,
é nele que a gente se baseia, nele que a igreja tem usado como, né, como norma para avançar. Então fica aí, o apóstolo Paulo é uma figura que nos cativa e nos faz avançar nessa nossa chamada no reino de Deus. Esse processo ministerial também tem algumas coisas que são marcantes, como o senhor já compartilhou, mas às vezes a partir de nossas decisões, né? E a gente acaba sendo uma referência para muitas pessoas e a gente tem as nossas marcas registradas. Por exemplo, do senhor, por muitos anos, foi o bigode. Né? E como é que foi assim? O que aconteceu? Eu falei, decidi, acordei, vou arrancar esse bigode. Como é que foi isso? Rapaz, eu vou te contar um negócio. E eu vou deixar um conselho aqui aos meus contemporâneos e aqueles que estão aí menos 15, 20 anos do que eu, né? Tira esse bigode aí. Porque depois que eu tirei o bigode, eu vi que o negócio era pesado. Pastor, o senhor sabe que eu lembro o dia que o senhor Você chegou lembra, na né? igreja sem o bigode? É mesmo? Eu lembro. Chocou, né? Tipo, Não, ficou todo mundo assim, apavorado, porque ele cultivava mesmo Bigode. o bigode, né? Era- Eu ainda tenho a tesourinha até hoje, ó, para o bigode, tudo direitinho. Não, era desenhado. Não aconteceu. o bigode. Um dia eu estava em casa, minha filha, meu filho já não estava mais em casa, minha esposa estava lá e tal, tomando café lá. Aí eu entrei no banheiro, fui fazer a barba, eu vou tirar esse trem desse bigode hoje. Aí peguei, pá. Aí fui pra cozinha, cheguei na mesa, fiz assim para elas, assim, ó. Tchan, 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 tchan. Aí minha filha falou, pai, eu não acredito que você tirou o bigode. Aí eu tirei, eu falei, meu Deus do céu, tirou o bigode. Nem sei quantos anos eu fiquei carregando esse trem, não, mas fiquei muito tempo. Aí depois meu filho, que estava na época em Macaé, quando eu encontrei com ele, quando ele me viu sem bigode, ele ficou vermelho igual um tomate, que ele é muito na dele, mas ele ficou vermelhão olhando para mim sem bigode. E hoje, quando eu chego nos lugares, ou até na igreja, que eu vejo assim, um cara, né, da minha idade, ou um pouco mais novo do que eu, até que para pessoa bem nova, até que fica legal, né? Sei lá, 20, 30 anos, 30 e poucos anos, por aí. Mas quando eu olho um coroa assim, com bigode, eu fico olhando, caramba, como é que esse cara tá horrível com esse bigode? Se eu pudesse, eu aconselhava ele para tirar o bigode. Mas, pastor, porque... não sei se o senhor lembra, mas na época que o senhor tirou o bigode, tinha muita gente que usava bigode também. E um monte de gente andou tirando os bigodes todos. fazendo moda, né? Fazendo Pastor Elias moda. lançando tendência. Mas essa é a história do bigode. Graças a Deus, tô liberto do bigode. E, pastor, qual o conselho que o senhor daria para quem quer seguir essa, vamos dizer, carreira, né? A carreira ministerial nem é uma carreira, é um ministério mesmo, né? Seguir essa linha no ministério, mas aí seja tanto no ministério pastoral, quanto também os levitas, seja o ministério dentro da igreja. Qual o conselho que o senhor daria? Bom, primeiro a pessoa tem que sentir, né, de Deus essa chamada, né, e ter certeza de que ele tem chamada para aquele tipo de ministério. Eu acho que o preparo é fundamental, né? Quem quer ministrar, quem quer pregar, quem quer ensinar, acho que tem que procurar um seminário, né, para aprender normas de interpretação bíblica, enfim, o que um seminário pode nos dar, né? E também envolvimento, você tem que participar, não adianta a pessoa só vem domingo à noite, fica sentado lá, eu queria desenvolver no ministério, queria ministério pastoral, queria estar ministrando ali, mas não participa, não se envolve nas oportunidades que surgem na igreja. Então, preparo, primeiro, chamada de Deus, preparo, envolvimento, iniciativa, porque Deus é assim, Ele chama a gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte, nós temos que nos lançar, nos entregar. Foi assim comigo, sempre presente na igreja, sem pretensões de carteirinhas ou de cargos ministeriais, mas participar por prazer, né? Por chamada, com alegria. E eu acho que essa é a receita aí. Preparo, envolvimento e se lançar, se entregar. E dentro dessa questão aí que o senhor está falando, o senhor acha também o preparo na questão homilética, né? Que o pessoal também, faz, toda pregar. Aquela parte de... O seminário, né? O seminário dá essas ferramentas aí, né? Quando a pessoa passa pelo seminário, ele não quer dizer que você vai ficar uma pessoa engessada, né? Mas você, por exemplo, quer pregar, você tem que entregar uma mensagem que tem princípio, meio e fim.
E no seminário você aprende isso. Você não pode deixar a pessoa solta no ar. Você tem que ter o início, você tem que ter o meio, a aplicação, de tudo. Então, no seminário te dá muita base para você ter um ministério profícuo. Nós estamos falando na questão do púlpito, mas os levitas, né, se preparar, se possível, estudar um pouco de música, né, ler um pouquinho de partitura, enfim, o que vocês aí conhecem, sabem muito bem do que eu estou falando. Essa questão do envolvimento é interessante, né? Porque às vezes, não, eu quero pregar. Tem um chamado de pregador, eu quero pregar. Aí ele só aceita a oportunidade se for para pregar. Se for para pregar. Calma, querido, você tem que arruma uma cadeira aqui, né? Vamos isso aí servir mesmo. aqui, leva um copo d'água, uma hora você chega lá, né? E essa questão de você estar disponível, né, para a obra, para atender às necessidades, porque às vezes a gente quer atender aquilo que a gente quer, não o que a igreja precisa, né? Eu acho que isso aí também uma coisa que eu vivi na minha caminhada, né? Você está disponível a atender a necessidade da igreja, não simplesmente a querer fazer aquilo que você tem como alvo, né? Isso. Não tem problema nisso, né? Mas você também está disponível, porque, querendo ou não, você fazendo uma coisa diferente, isso agrega, né? Você acaba... Essa visão de muitos líderes, ela é um pouco distorcida. Eu já falei isso aqui na igreja, tivemos um grande evento uma vez aqui, de convenção, e eu estava ali embaixo, agindo para cá, para lá, e um pastor do Rio falou: pastor, o senhor que é o presidente dessa igreja? Eu falei: sou. O senhor não podia estar aqui embaixo se metendo com esse negócio, não? O senhor tinha que estar lá na mesa diretora, lá em cima, com o presidente da convenção. Eu falei: irmão, esquece isso, irmão. Deixa a mesa diretora lá, o presidente, deixa eu agir aqui. Eu quero ter certeza que o negócio vai ficar bem feito, que vai sair tudo certo. Então, não existe isso. Você tem que estar disponível para tudo. Também para pregar, também para cantar, mas a igreja, ela tem, né, muitas frentes que precisam ser atendidas, e você que tem o desejo do ministério, você tem que estar pronto para atender qualquer frente dessa. E a Bíblia é clara, né? Ela fala que o maior no reino de Deus é aquele que menor, serve. Né? Exato, aquele que serve. Outra coisa que eu pergunto ao senhor, nessa questão ministerial, desses processos, dessas etapas, dessa caminhada, o senhor considera isso? Porque, como o senhor falou, precisa ter um preparo, então precisa estudar, precisa dedicar. O senhor considera o cumprimento, o atender o chamado do Senhor, digo Senhor nosso Deus, o senhor considera isso um fardo? De maneira alguma. Eu considero isso um privilégio, eu considero isso uma honra, né, que Deus tem me dado na minha vida, e eu acho que se eu considerasse o ministério um fardo, eu já tinha pendurado a chuteira há muito tempo, né? Mas também, eu sei que não está na pergunta, mas também eu quero falar aí para os que estão assistindo essa edição aqui, que eu também não pretendo ficar até cair os pedaços, não, né? Não tô pendurando a chuteira, mas também não pretendo ficar. Estou avisando isso, que tem gente que está falando: tá vendo? Ele vai ficar até 90 anos, 80 anos. Não pretendo. A gente sabe que tudo passa, né? A idade chega, as limitações chegam, e a gente sabe que Deus tem outros projetos para a igreja, né? Mas fardo jamais, privilégio e honra sempre. Pastor, a gente vê como que o senhor é apaixonado pelos netos do senhor, né? Eita, maravilha. E aí eu quero fazer uma pergunta. A gente sempre vê o Pedrão lá subindo, né? Acho que Pedro já vai tomando gostinho de ser Pedro pastor. é muito apegado a mim. A Laura também, mas Pedro é mais quando me vê. Mas o que o senhor acha mais interessante? É ser pai ou ser avô? Fernanda, veja bem. Pai é um grande privilégio, né? Deus nos dá vidas para a gente ensinar, né, encaminhar, orientar, e todo mundo sabe que é um tempo da nossa existência que a gente às vezes não tem tanto tempo como gostaria de ter, né? E o pai, ele está envolvido, trabalhando, vai para aqui, vai para ali, né? Mas quando chega o tempo do avô, minha filha, aí um abraço, é um negócio. Embora meus netos morem em Macaé, mas quando eles estão aí, né? O Pedro, eu não sei, já falei, eu não sei porquê, que quando ele está aí, ele gosta de dormir lá em casa. Às vezes está na casa da outra avó, e quando vai dando a hora de estar lá alguma coisa, ele fala: vovô, eu quero ir dormir na sua casa, né? E aí dorme, chega lá, eu durmo com ele, eu dormo com a avó, e é muito gostoso, né? Mas ele sabe também que sempre que está comigo rola alguma coisinha, né? Então, já sabe que vai ter um açaí, vai ter a minha raça pelo corredor do shopping lá pro Rehap.
Já sabe os benefícios, né, pastor? É engraçado, ele gosta muito da ReHap. Aí, numa dessas ocasiões, eu estava lá com ele lá eu falei, eu vou comprar um presente para você. Aí eu levei ele numa outra loja, falei, minha filha, vamos nessa loja aqui, tem muita coisa bonita. Aí ele passava no corredor assim da loja, vovô, eu quero ir na ReHap. Eu falei, meu filho, essa loja aqui é bonita, tem coisa bonita, vovô, eu quero é ReHap. Já estamos fazendo propaganda para ReHap. Aí, ó. Mas Neto Aí, ReHap, patrocina o pastor Elias. Mas entrando nessa área particular, pastor, o senhor já gostou alguma vez de futebol? É uma paixão, né? O pessoal diz uma paixão nacional. Já curtiu um pouco isso? Já torceu para algum time? Como é que é isso? Já, presta atenção, eu não sou tão velho, mas também não sou tão novo, né? Eu fui criado num contexto de Assembleia de Deus bem conservadora, né? Bem tradicional. E, na realidade, na minha casa, futebol, bola lá era do capeta, né? Ainda bem que os tempos mudaram, né? E a gente se permitiu também, né, ampliar a nossa visão. Então, eu não tive oportunidade de torcer por nenhum time. Mas eu sou simpático. E aí, tricolor. Respeitos demais, Eu já sabia. mas eu sou simpático ao Fluminense, o tricolor, né? Aí, ó. Então, é claro, se ele estiver jogando, sempre eu vou torcer para ele ganhar. Mas não acompanho, não carrego bandeira na rua, nada disso. Mas com certeza. Mas, pastor, né? posso fazer uma pergunta? O senhor vai responder com sinceridade. É. Reza uma lenda aí, o pessoal comenta, que as cores da Central foram escolhidas por causa do time do senhor. É verdade? Não, eu não sei. Isso aí. Claro que não foi o Espírito Santo que dirigiu isso. Foi alguma força do universo. É um gosto, paixão, né? É aquele Já gosto. misturou, Não, isso ali foi fluindo, o arquiteto dando as ideias e tal. E no final saiu aquilo ali, mas não foi Deus, mas foi alguma força do universo. Por sinal, o nosso prédio é muito bonito, né? Chama até É fora. verdade, Recentemente. Mas, pastor, assim, na casa do senhor, assim, né? O senhor lá com a tia Beth e tudo. O senhor tem algum hábito que é totalmente incomum que o senhor queira compartilhar com a gente? Algo assim que as pessoas que estão assistindo vão conhecer. Não, eu não acredito que o pastor Elias tem esse hábito. O senhor tem um hábito assim? Você está meia-noite. Meia-noite o sono baixa. Eu posso estar fazendo o que for, posso estar lendo, posso estar vendo filme, meia-noite, olha no relógio aqui, eu vigio. 11h45, 11h50, Quase meia-noite. um botão automático, Já Tô né? indo dormir, desliga aí. Geralmente ela dorme, né? Não, também vou dormir. Desliga aí que eu tô indo dormir. Meia-noite, não adianta, eu posso Mas acordar. assim, algum hábito do tipo assim, eu só consigo dormir com o pé para fora do lençol, uma coisa assim, o senhor não tem, né? Às vezes, quando está muito calor, o pé fica quente, o pé fica para fora do lençol. Mas não quer dizer que eu não durmo com o pé debaixo do lençol também. Mas meia-noite é a hora que o sono baixa mesmo. Bateu meia-noite, já meia-noite era. Isso aí. Ah, legal. Estou voltando assim, mais à questão ministerial, que é algo que acho que enriquece, tem a agregar, né, para os ouvintes, né, para a gente também, né, obviamente. Mas eu acho que todo mundo, quando se propõe a trilhar uma caminhada, e eu quero até ampliar isso, não simplesmente numa questão ministerial, mas qualquer área da vida, ele precisa ter algumas referências, né? Essa pessoa me inspira, né? O senhor tem essas pessoas que inspiraram o senhor nessa sua caminhada ministerial, que foram referências para o senhor? Muitas pessoas, né? Claro que eu posso citar nomes aqui que vocês nem conhecem, mas foram pessoas que marcaram a minha vida, né? Nós tivemos um pastor aqui, por exemplo, que a Fernanda foi a ovelha dele também, o pastor Joaquim Alves Marinho. Foi nosso pastor 11 anos aqui, né? E ele marcou a vida de todos nós com a sua paciência, né? Com a sua sabedoria, com a sua simplicidade, né? E eu tive outros pastores, pastor José Carlos Lessa, de Itaperuna, meu pastor também, mais de, 70, até mais de 10 anos, pastor José Antônio de Carvalho, todos foram referências que marcaram a nossa vida, homens que a gente, durante boa parte da vida, estivemos ali, né, olhando para o púlpito, ouvindo as mensagens que eles pregaram, e com certeza isso foi moldando a gente, porque é assim que acontece com todos nós, né? Vai moldando a nossa caminhada, moldando, né, as nossas decisões. Então foram pessoas que realmente marcaram a minha vida, como marca a vida de todas as pessoas que servem ao Senhor, e a nossa vida vai sendo marcada. Então são lideranças que foram muito importantes na minha formação. Bacana.
E, pastor, o senhor, eu me lembro, assim, eu tenho uma memória muito vaga, porque eu acho que quando o senhor chegou aqui em Campos, em outubro de 84, não, outubro de 84, não foi? 84, meado, foi por aí, Né? 84. É, que eu nasci em fevereiro de 84, então... Você estava no colo ainda. Estava no colo, E aí o senhor, Tem quando certeza que foi mesmo? Você não estava maiorzinha, não? Não, pastor, aí, não era nem para revelar o que era de 84, né? A gente nem revela muito a idade. Mas, assim, o senhor, quando o senhor chegou aqui, eu me lembro, assim, mesmo que seja vaga a memória, que o senhor foi... Era como que chamava? Era diretor, presidente da Unijade? Era o que Não, era? era presidente. Presidente, né? O senhor foi presidente da Unijade. Nós Unijade. fundamos essa entidade. E assim, o senhor trabalhou com a juventude por muito tempo, né? Isso. E qual é a diferença que o senhor vê hoje na juventude, no caso de hoje, com a juventude que o senhor liderava naquela época? O que o senhor vê assim, de diferença? Para a juventude de hoje, eu acho que é isso que vocês estão fazendo aqui, que cativa eles, né? Para eles acompanharem e tal. No meu tempo, quando eu cheguei aqui, né, há quase 40 anos passados, eu acho que tinha menos entretenimento, entendeu? Tinha menos entretenimento, aprendia menos. Eu acho que os jovens achavam na igreja mais atrativos, entendeu? Como eu vou traduzir isso? Hoje, muitas igrejas ficam criando situações para atrair os jovens. No meu tempo, a atração era o quê? Era oração, era buscar batismo no Espírito Santo, era ir para a praça. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, a gente ia para a praça fazer culto ali na Praça Quatro Jornada, né? Mas hoje os tempos são outros, hoje é internet, não sei o quê, YouTube, essa coisa toda, e Netflix, etc. e tal. Então eu penso que nessa época, né, de 80, da década de 80 para cá, criou-se muitas opções que dificultam ao jovem essa aproximação, essa interação com a igreja, entendendo? Eu acho que os tempos são mais difíceis do que há 30, 40 anos passados. Isso é uma análise minha. Com certeza. Realmente a juventude antes, ela ficava mais tempo dentro da igreja, né? Deixa eu só contar, você está falando do meu tempo, né? Você era pequenininha, mas eu me lembro quando eu cheguei aqui em Campos, a juventude era muito engraçada. Tinha um grupo de jovens na igreja, e hoje estão aí, são pastor, tem o caso, né, do seu tio Eliabe, Osiel e outros aí, né? Mas eu cheguei aqui e encontrei esses meninos tudo de preto. Tudo vestido de camisa preta. Gente, o que é isso, cara? Aí eu fui procurar saber que eles estavam revoltados com algumas coisas aqui da administração da igreja, que não estavam fluindo, em relação mesmo ao trabalho de jovem e tal. Então, o protesto deles, sem criar confusão, é usar preto. Graças a Deus, logo depois eles abandonaram o preto e coisa. Mas era uma turma maravilhosa, tinha um pessoal, né, que trabalhava e fazia, cada qual dentro da sua chamada, daquilo que se identificava, mas era um pessoal que... E dentro, assim, da juventude, tinha eventos, tipo aqueles congressos, aquelas coisas, ou não tinha muito aquilo? Hoje, por exemplo, você vai reunir... Você reúne hoje com liderança. Vamos criar alguma coisa para a juventude. Pastor, eu acho que a gente tem que passar o dia lá no sítio, jogando futebol, jogando vôlei, né? Sei lá, alguma coisa. E tem alguns pastores, mas não precisa esse negócio de estar orando muito, não. Acho que cantar um louvor, libera o pessoal brincar, porque meu tempo é diferente. Vai ser congresso aonde? Itaperuna. Todo mundo era de ônibus, 2, 3 ônibus, ia para lá. Ia cantando no ônibus, e voltava cantando, e chegava lá e batismo no Espírito Santo. Só que os tempos mudaram, o Espírito Santo continua o mesmo, mas as pessoas acabaram criando tantas opções para ocupar o tempo, que às vezes não tem nem tempo para isso, que é lamentável, né? Mas a gente tenta, de alguma maneira, ajudar os jovens, ajudar as pessoas, para que não morra a chama, e aí prova disso que a igreja está aí, alegre, vibrante, né? Tem as suas dificuldades? Tem. Mas a gente vai vencer em nome de Jesus. O senhor tem, pastor, assim, infelizmente a gente já está caminhando para o final aí, gente, mas o senhor tem algum livro, né, que marcou a vida do senhor, se algum livro que o senhor queria até deixar de recomendação, né, uma leitura, algum livro que impactou? Rapaz, eu tenho sim, tem um livro que eu li que me marcou muito, que é Em Seus Passos que Faria Jesus. Se não me engano, o autor, acho que é M. Sheldon, alguma coisa assim.
É um livro muito bom, né? Ele nos faz pensar nas decisões que temos que tomar na nossa vida, o que Jesus faria em nosso lugar, né? Em diversas áreas da vida, na família, no casamento, sei lá, nos relacionamentos. Então, se Jesus estivesse ali, o que ele faria? E esse livro nos impulsiona isso, a gente tentar tomar decisões que Jesus tomaria. Então, eu acho que é um livro que realmente impacta. Eu creio que seja um best-seller aí, é um livro bastante Eu já li, é muito bom. Já li, muito bom, né? Muito bom. Então, esse é um dos livros muito bons, né? Em Seus Passos que Faria Jesus, eu aconselho aqueles que tiverem a oportunidade, né? Leiam e não vão se arrepender, porque realmente é maravilhoso. Pastor, e assim, quais foram as atitudes indispensáveis, assim, a atitude gatilho, para o senhor chegar onde o senhor chegou, no ministério do senhor hoje? Atitudes? Eu acho que é esperar o tempo de Deus, sabe, Fernando? Eu acho que o tempo de Deus é a melhor coisa que tem na nossa vida. O tempo de Deus não é quando a gente está com 20 anos, com 30, com 40, com 50, é o tempo dele. E a hora que chega o tempo dele, o que acontece é bom, é agradável, porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. O que muitas às vezes acabam se perdendo é que não sabe esperar esse tempo de Deus. E quando a coisa é fora do tempo de Deus, dá problema, e aí, né, é complicado. Mas é isso aí. Show de bola. Gente, a gente teve um papo aqui muito bacana, muito bom. Queria agradecer muito nosso pastor presidente, né, pela confiança, pelo incentivo e tudo que nós estamos fazendo aqui em prol do reino dos céus, né? Então eu creio que foi uma oportunidade para acrescentar a sua vida, te inspirar, né, nessa caminhada aí, né? E tenha certeza que muitos episódios como esse virão. E se você ficou aqui até o final, quero te agradecer, né? E te pedir esse apoio, essa ajuda de compartilhar, né? De curtir o vídeo, né? Se inscrever no canal, se ainda não está inscrito, né? Isso aí. Aproveita e E já se até a inscreve. próxima aí, se Deus quiser. Fica na paz. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima aí.